Olá, meninos. Retomando a mais um vídeo falando aí dos fatores que influenciam na velocidade das reações, a gente vai ver o que vai acontecer se a gente, né, alterar alguma dessas condições e, né, o que vai acontecer na velocidade da reação, tá? O primeiro tema, gente, é a superfície de contato. O que vem a ser uma superfície de contato, tá? Superfície de contato é o tamanho, né, das partículas ali que vão reagir, tá? Então, a pergunta clássica que eu posso perguntar aqui para vocês nesse momento é: o que vai cozinhar mais rápido, gente? A batata inteira ou a batata em pedaços? O que será que cozinha mais rápido? Então, é claro que a batata em pedaços, né? Vamos supor, se você vai temperar, fazer um tempero, o que vai pegar mais tempero mais rápido? Tempero, por exemplo, assim, vamos dizer assim, esfarelado, moído, ou tempero em bloco, moído. Então, quando a gente aumenta a superfície de contato, quando eu falo aumentar a superfície de contato, significa colocar essa superfície em em uma granulometria menor, tá? Em um tamanho menor. Então, se eu aumento a superfície de contato, ou seja, se eu diminuo o tamanho, né, da superfície, e ela pode estar em maior contato com aquele outro reagente, eu aumento a velocidade da reação, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma barra de ferro e uma limalha de ferro, vamos supor que as duas vão colocar-se para enferrujar. Quem que vai enferrujar mais rápido? A limalha de ferro, tá? Agora a gente tem a questão da temperatura. Da temperatura, a gente, é bem tranquilinho também. Pergunto para vocês, como que a temperatura influencia na velocidade da reação? Quando eu pego uma banana, coloco a banana no sol e coloco a banana na geladeira, qual o fator que vai influenciar no aumento da velocidade da reação? O sol. Então, logo, colocar a banana no sol. Logo, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Por que o aumento da temperatura faz aumentar a velocidade da reação? Porque com o aumento da temperatura, você aumenta a energia cinética das partículas. Se você aumenta a energia cinética das partículas, as partículas elas se trombam mais, tá? Elas vão ficar mais agitadas em si. E aí você aumenta a velocidade da reação, tá? Segundo, a concentração. Concentração, ou seja, se está em maior quantidade ou menor quantidade. Isso vai influenciar na velocidade da reação? Então, gente, quando a gente tem substâncias que estão em maior quantidade, coisas que estão em maior quantidade aumenta a velocidade da reação. Por quê? Porque quanto maior quantidade a gente tem de determinadas partículas, se o meu local que eu estou fazendo a reação tem mais partículas, mais elas vão se bater, mais elas vão se chocar. Então, se eu tenho maior concentração, eu tenho mais partículas. Então, elas vão se chocar mais. Então, se elas se chocam mais, aumenta a velocidade da reação, tá? A questão dos catalisadores eu vou falar daqui a pouco. A questão da luz é que algumas reações elas se dão bem com a luz, né? Então, algumas vezes a luz pode interferir de forma que aumente a velocidade das reações, tá? A pressão também, que o aumento da pressão, ela pode favorecer também a velocidade das reações, porque você aumenta a pressão, você aumenta que essas partículas se aumentem, esses choques também, quando você aumenta, por exemplo, um gás, você aumenta a pressão, você diminui o volume. Então, você aumenta aquele espaço em que aquelas partículas podiam estar ali se movendo, então elas se colidem mais, tá? Agora, o catalisador. O que seria um catalisador? Então, o catalisador é uma substância
que serve, né, para acelerar as reações químicas. Então, gente, catalisador, ele sempre vai acelerar as reações químicas. E como é que eles aceleram as reações químicas? Através da diminuição da energia de ativação, tá? Então, quando eu coloco um catalisador em alguma coisa, eu acelero a velocidade da reação química com a diminuição da energia, tá? Então, eu posso dar um exemplo para vocês do que seria um catalisador, por exemplo. Quando vocês têm um pedacinho de bombril, vamos supor, e vocês colocam esse pedacinho de bombril seco, na janela, vamos supor, na janela. Ele vai ficar lá, sob exposição do ambiente. E aquele pedaço de bombril pode enferrujar, sim, pela, né, passagem ali do oxigênio, do ar e tudo. Mas isso vai demorar a acontecer. Vai demorar mais. Mas, por exemplo, quando você põe aquele bombril com água, então se o bombril está molhado e coloca ele na janela, só que agora com um fator adicional água, ele vai enferrujar no mesmo dia. Então, os catalisadores são substâncias que aceleram a reação. Como é que eles aceleram a reação? Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Eles aceleram a reação por esse motivo aqui, ó. Eles têm a capacidade de diminuir isso daqui, ó. Eles têm a capacidade de diminuir a energia de ativação. Então, vamos supor, se vocês fossem pegar esse mesmo gráfico com catalisador, esse gráfico, ele fica... deixa eu desmanchar aqui. Se vocês fossem pegar esse gráfico com catalisador, esse gráfico, ele seria menor assim, ó. Ele não chegaria até aqui em cima, tá? Então, ele daria uma diferença assim para nós, tá? Então, essa seria a função do catalisador, tá, gente? Então, o catalisador, ele tem a função de, né, diminuir a energia de ativação. Só que o catalisador, então, ele aumenta, né, a velocidade da reação, tá? Diminuindo a energia de ativação, tá bom? Aqui são alguns exercícios, tá? Depois, se vocês quiserem tá fazendo aí o exercício, deixa eu só dar uma palhinha aqui para vocês, olha. Deixa eu fazer eles com vocês, vamos lá. Alguns fatores, esse aqui é uma questão tirada do Enem, ó, que podem alterar a rapidez das reações químicas a seguir, destacam 3 exemplos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva muito mais tempo submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a reação que contribui para a degradação de certos alimentos. 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. 3. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas, que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, meninas, aqui está perguntando quais fatores influenciam nisso aqui. Então, seria o quê? Seria a temperatura, né? Aqui, o mais tempo submetido à refrigeração. O 2 seria a superfície de contato, né? O corte aqui dos alimentos, ele acelera a velocidade da reação. E o 3 está falando de enzimas, né? Eu esqueci de falar com vocês, mas as enzimas são catalisadores biológicos. Então, por exemplo, a gente tem no nosso organismo diversas enzimas, amilases, pepsina. Então, são enzimas que estão no nosso organismo, que aceleram reações no nosso organismo que não aconteceriam tão rápido, né? Que demorariam muito mais tempo se não fossem elas. Elas têm uma temperatura certa para trabalhar, um pH certo para trabalhar.
tá? Então, o enzima é um catalisador biológico. Então, nós vamos ter aqui como resposta certa, vamos lá ver aqui, seria temperatura, temperatura, superfície de contato e catalisador, seria a letra C, tá bom? Esse aqui, eu vou resumir para vocês aqui. Ele fez um experimento de reagir o ácido com uma barra de magnésio, acredito. Então, ele fez um experimento A, ele pegou uma barra de magnésio de 5 gramas. No experimento A, a barra estava em barra mesmo, em barra e depois C em pequenos pedaços. E no experimento, depois variou a temperatura. No experimento A ele estava 50, no experimento B estava 30, no experimento C estava 50. Aí ele perguntou a ordem crescente de números de bolhas formados. Porque quando você reage aquele ácido com magnésio, seria, né, formação de bolhas. Então, o número de bolhas formados, né, as bolhas formariam mais rapidamente, né? Assim, se você observar a formação de bolhas mais rapidamente, naquela reação que reagisse primeiro, assim, formasse primeiro, tivesse maior velocidade da reação. Então, gente, qual dessas reações, né, olhando aqui, quem teria o menor número de bolhas formados pelo mesmo tempo, né? Se você for pegar assim 10 minutos, quem formaria o menor número de bolhas? Seria a letra B. Por quê? Na letra B você tem aqui o fator, né, barra, aqui superfície de contato. Então, sua superfície de contato aqui, ela é menor, ela é em barra e a temperatura é em 30. Então, né, aqui você já tem a superfície de contato sua é menor, se a temperatura é menor. Então, são dois fatores que não são aqui comparados aos outros, são os que menores afetam a velocidade da reação. Então, primeiro seria a B. Depois, qual que formaria o segundo maior número de bolhas, né? O segundo menor número de bolhas? Seria a letra A, em que a sua, né, superfície de contato estaria em barra, mas sua temperatura já teria 50. Então, aqui, ó, da B para A, aqui você já formaria mais bolhas, porque você estaria a 50 graus. Então, aqui é a letra A. Depois aqui você iria para a letra C. Na letra C é o que você formaria maior número de bolhas. Por quê? Porque você teria a maior superfície de contato, que é pequenos pedaços de magnésio, e a temperatura maior. Então, seria a resposta letra A, tá bom? E aqui entra a questão da lei da velocidade, que eu vou gravar para vocês no próximo vídeo, tá? Um abraço, até a próxima aula.